Bom dia, gente! Estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje nós iremos resolver as atividades propostas para vocês na aula passada, ok? Mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de ciências e o seu caderno. Hoje nós iremos iniciar na página 285, na questão 1, que fala assim: um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam, emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? A. É o timbre apenas. B. É a altura apenas. C. São a intensidade e o timbre apenas. D. São a altura e a intensidade apenas. Ou são a altura, a intensidade e o timbre. Olha, quando o enunciado diz que os adultos conversam em tom amistoso e as crianças gritam, podemos entender que há diferença de energia entre fontes sonoras, sendo assim, a intensidade são diferentes. A voz de uma criança é mais aguda que a voz de um adulto, por isso possui maior frequência. Outra característica que difere as vozes de adultos e crianças é o timbre. Os formatos das ondas são característicos, de modo que, ao ouvir, às vezes, pode-se facilmente fazer a distinção entre a voz de um adulto e de uma criança. Por isso que a alternativa correta desta questão é o item E. Segunda questão diz assim: o som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda com as situações apresentadas na coluna da direita. As qualidades fisiológicas, 1, intensidade, 2, timbre, 3, frequência, e as situações. As situações abaixar o volume do rádio ou da televisão, distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave de um homem. Terceira distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por voz de pessoas diferentes. Distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Distinguir as notas musicais emitidas por um violão. A sequência correta de preenchimento dos parênteses abaixo, ou dos parênteses de cima para baixo Veja a definição de cada uma das qualidades fisiológicas. Por exemplo, a intensidade é a razão entre a potência sonora e a área atingida pelas ondas sonoras. Ela está relacionada com a energia emitida pelas ondas sonoras e aos que chamamos de volume. Já o timbre, duas ondas sonoras, por mais que possuam mesma intensidade e frequência, possuem formatos diferentes. Assim, dizemos que cada fonte sonora possui um timbre característico. E frequência, em sentido amplo, a frequência é a quantidade de oscilações produzidas dentro de um intervalo de tempo. Essa grandeza está relacionada com a altura do som. Som agudo é o som de alta frequência e som grave é o som de baixa frequência. A partir das definições citadas, podemos encontrar a sequência correta de preenchimento dos parênteses. Por exemplo, abaixar o volume do rádio ou da televisão, o volume está relacionado com a intensidade, então é número 1. Distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave do homem. Agudo e grave estão relacionados com a frequência das ondas sonoras. Então é frequência, número 3. Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Ondas de mesma frequência e intensidade possuem formatos diferentes, pois
são produzidos por fontes sonoras distintas. Essa característica está relacionada ao timbre, então é número 2. A sequência, por enquanto, está 1, 3, 2. Distinguir a nota Dó, emitida por um violino, e por uma flauta. Cada instrumento emite ondas sonoras de formatos característicos. Também é timbre, número 2. E a última, que diz distinguir as notas musicais emitidas por um violão, né? Cada nota musical possui uma frequência característica, então, número 3. Então, a sequência correta fica 1, 3, 2, 2, 3. Letra B de bola. 285. O som é uma, para se propagar necessita, e a altura de um som refere-se à sua. Vamos lá. O som é uma onda mecânica. Para se propagar, necessita do meio material, e a altura de um som refere-se à sua frequência. Então, é item B de bola. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é a difração, refração, polarização, interferência ou ressonância. Esse fenômeno que está sendo descrito se chama de ressonância. Item E. Quinta questão. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo de futebol. Em virtude das possíveis manifestações das torcidas, os estádios de futebol foram construídos de modo a suportar as vibrações produzidas. Se todos os torcedores ao mesmo tempo começassem, por exemplo, a pular e bater os pés no chão, as estruturas das arquibancadas podem desabar, provocando uma tragédia. O fenômeno físico que melhor descreve a situação trágica mencionada é A. Reflexão, B. Refração, C. Ressonância, D. Difração ou E. Convecção. Esse fenômeno físico também se chama de ressonância. Item C. Sexta questão. Em um show de rock and roll, é possível verificar vários instrumentos no palco. Quando tocam a mesma nota, ainda assim é possível distinguir os sons diferentes de dois instrumentos. A qualidade fisiológica do som que nos permite identificar os sons diferentes dos dois instrumentos denomina-se A. Reverberação, B. Altura, C. Frequências ou D. Timbre. A qualidade fisiológica do som que nos permite identificar esses sons se chama timbre, letra D. Oitava questão. Os termos a seguir estão relacionados às ondas sonoras. 1. Volume se refere à intensidade da sensação auditiva produzida por um som independente da intensidade e da frequência da onda. 2. A altura se refere a uma qualidade de onda que depende somente da sua frequência. Quanto menor a frequência, maior a altura. 3. Batimento se refere às flutuações na intensidade do som quando há interferência de duas ondas sonoras da mesma frequência. 4. Timbre é uma característica que depende da frequência e da intensidade dos tons harmônicos que superpõem para formar a onda sonora. Está correto o que se afirma em A1, né, porque o volume se refere à intensidade, e A2. A altura se refere à qualidade de onda que depende somente da frequência. Então, as que estão corretas, somente A1 e A2. Na ilustração abaixo, as ligações entre D e o ponto H representam o comprimento de uma onda, vale e crista, crista e vale, altura da onda ou velocidade da onda.
Se você for notar, do item do ponto D ao H é o comprimento da onda. Então, é letra A. Ok, galerinha, concluímos mais uma aula. Mas se vocês quiserem rever essa aula, acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça, galera, de acessar nossa agenda eletrônica. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.